Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Infelizmente, ou felizmente, aí fica pra quem quiser julgar, mas pra mim é diferente. O Bolsonaro já é carta fora do baralho político. Eu digo isso porque assim, vão tentar mudar a lei da ficha limpa, se é que já não conseguiram, mas de qualquer forma ele mesmo não vai ser elegível. Então, assim, não vai conseguir de modo institucional colocar ele de volta no poder. E como os moderados, os tão radicalizados e o Bolsonaro, que é um extremista, entre aspas, tá pedindo parcimônia, e ele não percebeu que ele foi abandonado pelo trumpismo e que o Brasil para o Donald Trump e para os Estados Unidos como um todo é só mais um bando de cucarachos que falam uma língua indiscernível. Mas o que eu posso dizer é que o Bolsonaro mesmo não volta para a presidência tão cedo. Como eu disse, ele está inelegível e vai continuar inelegível. Infelizmente, mais uma vez, é o despreparo do brasileiro para a democracia. E isso resulta no quê? Que a gente acha que simplesmente vai aparecer a gente vai colocar um autocrata lá em Brasília, que pra mim já é a Disneylândia da loucura. Afinal, acha que se lá tem todas as soluções. Mas, bom, por que ele não volta? Bom, primeiro é o seguinte: ele vai ser julgado, né, pelos atos, pela retrovolução. Afinal, o pessoal tentou fazer uma revolução com tacape e cocô, né, de 8 de janeiro. E assim, quando ele perdeu, que ele foi capado, imbrochável, ele ele ficou tristonho, né? Afinal, ser capado não é bom. Ele ficou tristonho e foi pra Disney se animar. E nesse inteirinho aconteceu os atos de 8 de janeiro, né? Que pregou a pregou tipo, o último prego na carreira política dele. E bom, quando ele voltou pro Brasil, a cela dele já tá esperando ele. É uma cela que nem a do Lula, né? Que tem metros com 50 metros quadrados, ar-condicionado, cama box e tudo mais. E bom, ele vai ficar lá um tempo, sim. Eu acredito que até mesmo é capaz do Lula, se ele for reeleito, anistiar o Bolsonaro, porque eles se combinam. Lembrem-se, teve o vídeo do Bolsonaro, tem o vídeo do Bolsonaro apoiando o Lula e ele não foi usado em campanha, certo? Então, assim, o Lula, como um político profissional e experimentado, saberia isso. Sem falar que ele também, por ser uma pessoa tradicional, não se importaria em achar que não é lugar a cadeia não é lugar para um ex-presidente, mesmo sendo Bolsonaro. Mas enfim, de qualquer forma ele vai parar numa cela, ele vai ser julgado, vai ser condenado, já é um julgamento sumário. E bom, vamos ver se ele tem inteligência. Eu duvido, claro que ele já demonstrou que não tem, mas de o que? De poupar as pessoas do entourage dele. Porque é basicamente isso.
Se ele tem duas missões basicamente no próprio julgamento. Primeiro, não dar palco pro Alexandre de Moraes como um bastião da defensor da democracia, um bastão mesmo de bater, né? O bastião e o bastão da democracia, né? Dar palco para ele, segundo, proteger a entourage dele, certo? Porque, como eu disse, ele vai para uma cela numa base, tudo é um ambiente que não vai parecer tudo menos para uma cela de cadeia, vai ser mais um quarto de motel, barato, mas quarto de motel do mesmo jeito. Enquanto que se você for ver os filhos dele, que não tem a premissa de ex-presidente, de chefe do executivo, por exemplo, eles não podem ser todos jogados numa cela comum, como já tentaram fazer várias vezes, certo? Então é essa a missão dele no julgamento. Ele vai parar numa cela? Vai. Em 2026 teremos Bolsonaro candidato? Não, vai ser só especulação. Assim como o Lula, que parece que ele vai ter um ano bem desagradável para repensar a carreira dele e tentar passar a faixa para alguém, pelo menos com gente com um sorriso, né? Porque eu posso te dizer, o cenário para ele não está animador. A popularidade dele está caindo, onde ele sempre teve o seu como se diz, o seu público fiel, e isso se torna bem complicado para se resolver também. E também assim é o Lula, é o petismo pós-Lula, né? Porque afinal eles são simbióticos, mas o petismo ele existe até antes do Lula, digamos assim. Eu digo isso porque, por exemplo, tem-se pensamentos, modos de pensar, tem toda uma mentalidade, por exemplo, que é uma coisa que o Bolsonaro, que é um amador, não tem. E não podem nem dizer o do Olavo de Carvalho, Steve Bannon e por aí vai. Não, o Bolsonaro não tem isso, o PT tem essa estrutura, e isso de mais de 4 décadas de partido, de existência. Ele conseguiu formar e desformar. Mas o Bolsonaro ele ainda tem o poder, voltando ao Bolsonaro, ele ainda tem também o poder de fazer, e como eu disse, a situação econômica não só brasileira, mas mundial está bem ruim e tende a se degradar. Então assim, danos à imagem do Lula, e o Bolsonaro conseguir, ou tanto a direita quanto a esquerda, ainda está tempo de inventar um sucessor, um novo incumbente para o cargo de presidente. Mas como eu disse, o importante é pensar, eu digo e repito, o importante é pensar nos deputados, porque já estão querendo promover o semipresidencialismo. Particularmente eu gosto da ideia de uma volta monárquica, então, já que for assim. Afinal, o brasileiro adora bajular político, e nada melhor do que um imperador. Obrigado.